Bom dia, amantes da literatura! Como estão vocês? Tudo bem? Hoje o nosso diálogo é um tema muito recorrente, que eu tenho trabalhado nos meus vídeos, porque é de suma importância falar sobre isso, é o racismo. E esse diálogo eu quero mostrar para vocês um autor muito importante para a nossa literatura brasileira, ele que é do pré-modernismo, sabe de que eu falo? Lima Barretos. E o nosso livro hoje é Clara dos Anjos. E nesse livro, Lima Barretos, ele vai deixar bem claro sobre a questão do preconceito racial, que a personagem Clara sofre. Lima Barretos, ele é filho de ex-escravos. Por conta da sua cor negra, ele sofreu muitas rejeições, preconceitos. E ele então estudou, ele é um grande escritor, mas as suas obras não foram conhecidas, respeitadas no seu tempo. E ele não foi aceito na Academia Brasileira de Letras. Nesse sentido, a gente começa a refletir sobre as suas literaturas hoje, porque elas continuam vigentes. Ele tem entre vários livros, eu gosto muito dos Braçodungas, porque ele faz uma crítica aos políticos, à política, à corrupção. Ele chama atenção para aquele fato daquela época, mas continua atual. Como vocês sabem, a literatura ela é atemporal. E nesse romance Clara dos Anjos, o Lima Barretos, então, ele fala sobre o preconceito racial, que é retratado na personagem Clara dos Anjos, mas é um desejo seu de extravasar seus próprios sentimentos de rejeição que ele sofria. Clara dos Anjos é uma moça bela, recatada e do lar. E ela conhece alguém da alta sociedade, que é o Cassie Jones, e se apaixona por ele e acredita nas promessas de amor, de casamento que ele lhe fazia. E naquele tempo ela, digamos assim, teve um relacionamento mais íntimo com ele. E para aquela época, para aquela sociedade, isso era muito ruim. A mulher ficava ainda mais desvalorizada. E, somada à sua cor, à sua origem, ela se tornou um nada, porque é isso que o preconceito racial faz com uma pessoa. Seja o preconceito racial, né, físico ou epistemológico, que é o não respeitar a história do outro, o conhecimento do outro. E eu gosto muito de todas as formas de literatura, seja elas críticas, românticas, mas nesse momento eu quero trabalhar essa visão contra o racismo, porque eu acredito que é muito importante combatê-lo a todo instante. Para subsidiar, nós temos aqui o teórico Quijano, que ele explica no seu livro que a ideia de raça ela foi criada para dominação. Ele fala assim: a ideia de raça, em seu sentido moderno, não tinha história conhecida antes da América. É com o descobrimento da América que surgem essas dominações, que surge a ideia de raça, o racismo epistemológico e racismo físico, né? Para encobrir o outro, para transformar o outro em subalterno, para viver esse subalterno servindo os seus senhores. Quijano continua assim: em outros termos, raça e identidade racial foram estabelecidas como instrumentos de classificação social básica da população. Foi um instrumento de dominação. O racismo nada mais é do que uma dominação. Uma dominação, uma desclassificação dos pensamentos do outro. Isso nós temos visto na nossa sociedade continuamente, ver no esporte. É preciso combater isso, é preciso combater nas escolas, em qualquer instância da vida, em qualquer momento que estivermos, nós temos que estar combatendo o preconceito, o racismo e exigindo respeito ao outro. Nesse livro do Valci Carrasco, Irmão Negro, na página 48, tem um trecho muito importante, que eu gosto de refletir sobre ele. Ele fala assim: no Brasil, explicou meu pai, o preconceito é disfarçado, mas existe. Quantos pretos a gente vê no shopping, por exemplo? Em compensação, quantos negros ou mulatos estão na rua pedindo esmola?
Não é que não existam brancos, pobres, passando fome. Claro que existem, mas os negros têm menos oportunidades. E se o pai ou o avô tiveram menos chance, assim também será o filho. É a história do Lima Barreto. O Lima Barreto, os pais dele eram ex-escravos. E ele não teve muitas oportunidades. Logo o pai dele morreu, deixando ele ainda jovem. Ele teve que deixar os estudos para alimentar a família, ajudar em casa. E, paralelo a isso, ele se tornou um alcoólatra, ficou boêmio. E a escrita dele era muito crítica. E uma pessoa com pensamento crítico incomoda. E aquela sociedade se sentia incomodada com a literatura de Lima Barretos. Eu convido você a ler todos os livros dele, né? Mas Clara dos Anjos é muito bonito. Ele fala uma história de amor, fala uma história de pensamento crítico, que a família da Clara dos Anjos também tinha. A mãe foi corajosa, entrou na meio da família daquele rapaz, Cassie Jones, e explicou que ela queria que o rapaz casasse com a filha dela, no qual ela não via problema. Por qual o problema? Só porque aquela família era endinheirada, era branca, a filha dela era bem educada, era uma moça recatada e bela do lar. Por isso, ela tinha a certeza que não deveria haver um preconceito contra a filha dela só por conta da condição social. E a Clara dos Anjos, ela então na casa da família, ela expõe a condição dela e sabe que a mãe do rapaz fala, ela diz assim: casado com gente dessa laia? Qual? Que diria meu avô Lord Jones, que foi cônsul na Inglaterra, em Santa Catarina? Que diria ele se visse tal vergonha? Qual? Impossível. Não poderá haver casamento entre meu filho e a sua filha, ele explicou. E a Clara, então, fica muito sozinha, fica abandonada, fica sem local para entrar, para trabalhar, porque uma pessoa vítima do preconceito social, racial, epistemológico, ele não encontra lugar, porque ele não tem reconhecimento. E no final do livro, a Clara, num dado momento, abraça a mãe dela e está escrito assim: Clara ergueu-se da cadeira em que se sentara e abraçou muito fortemente sua mãe, dizendo, com um grande aceno de desespero: mamãe, mamãe. A mãe responde: que é, minha filha? Nós não somos nada nessa vida. É esse o sentimento de desespero que toma uma pessoa vítima do racismo, vítima de preconceito social, porque a pessoa não encontra mais um lugar. A sua identidade fica mutilada. É muito triste e eu solicito aos meus seguidores que leiam os livros que combatem o racismo, que discutem isso nas suas rodas de conversa, nos seus meios familiares, com seus amigos. Vamos pensar uma sociedade livre de preconceitos. É o que eu desejo para todos os meus seguidores e leitores, que a literatura possa permear os vossos conhecimentos. Muito obrigada e um grande abraço com literatura.